dois filhos de Abinadab estavam protegendo, guardando, olhando e observando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava sendo movida ou talvez transportada por carro de boi. E Deus permitiu que os filisteus enviassem para a casa de Abinadab com carro de bois, porque eles não conheciam a Deus. E por causa da ignorância, Deus permitiu que a arca chegasse até a casa de Abinadab. Mas Davi era o homem que conhecia o Senhor. E ele então decidiu buscar essa arca. E a Bíblia então diz que quando a arca estava vindo, o boi tropeçou, a arca estava caindo, e Uzá tenta proteger a arca. E quando ele tenta proteger a arca, a Bíblia diz que Deus fica irado, e esse Uzá, ele morre na hora. E nós podemos observar, poxa vida, que Deus mau. Uzá queria fazer algo bom. Ele queria apenas proteger a arca da aliança. E sabe, isso tem algumas implicações e também significados. O que significa usar, segurar a arca? Por que Deus tirou? E o interessante é que a Bíblia explica a Bíblia. O significado do nome Uzá significa força, vigor. É o homem tentando servir a Deus na força do braço, confiando na sua intelectualidade, fazendo a obra de Deus sem depender do Deus da obra. Eu lembro que em Goiânia teve uma época que eu estava envolvido em tudo. Eu sempre tive convicção, desde quando eu me converti, do meu chamado ministerial. Eu estava em conferência, eu estava nas vigílias, nas quintas-feiras, das 10 à meia-noite. Minha esposa também ia para as vigílias. Às vezes não tinha recurso, ia a pé, voltava a pé. Estava envolvido na célula, no discipulado. Mas teve um dia que eu cheguei no meu líder e disse o seguinte: Varcelon, eu estou tão envolvido na obra de Deus, mas estou me sentindo tão longe de Deus. Eu estou cansado. Quando não tem presença de Deus, nós nos cansamos. O homem natural não vai conseguir servir a Deus na força do seu braço. Oração não é para gente forte não, é para gente fraco. Ora quem depende de Deus. Quem não ora é presunçoso. Quem não lê a Bíblia está confiando em si mesmo. Usar significa força, vigor. Alguém que está tentando dar uma ajudinha para Deus. Mas quem diz que Deus quer ajuda? Onde está escrito que Deus está precisando de ajuda? Olha como que acontece o chamado ministerial. Deus nos salva, Deus sopra o seu Espírito nos capacitando. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, que quando Jesus foi assunto aos céus, Ele compartilhou com os homens dons espirituais. Então Deus nos salva, nos resgata, Deus nos dá o Espírito Santo, nos batiza, nos capacita com dons espirituais. É Ele quem te usa para expulsar demônio, é Ele que te usa para curar o enfermo, e no final Ele faz tudo e ainda te recompensa. Mas quando nós desejamos fazer a obra de Deus na força do nosso braço, Deus não aceita. Deus não aceita. Deus só aceita aquilo que é feito na força dEle. Essa semana nós vamos ter encontro com Deus. E há alguns critérios para trabalharmos no encontro. Só pode trabalhar no encontro quem jejua a semana, quem vem orar no prédio na semana. Por quê? Porque nós iremos fazer algo para Deus. E precisamos da força e da dependência do Senhor para realizarmos a obra dEle. Tem alguém aqui para dizer amém? Usar significa força.
A Bíblia diz que quando Uzá ele morre, Davi fica indignado, mas a Bíblia diz que Davi temeu ao Senhor. No livro de Atos, você começa a ler o livro de Atos, você vai ver que era a igreja primitiva, era a igreja onde teve muitos milagres espirituais. Mas a Bíblia começa dizendo, no livro de Atos, que depois que eles recebem o Espírito Santo, havia temor entre os discípulos. Havia temor. Davi, então, ele ficou temoroso. E ele foi, então, consultar o Senhor. Ele tentou agora descobrir qual que era a maneira de trazer a arca. Qual que era a forma que Deus queria. Ele compreendeu que na força de usar não deu certo. O louvor não foi suficiente, mas algo aconteceu. A Bíblia diz então que levaram a arca da aliança, no tempo em que Davi foi consultar, saber como que ele deveria fazer para trazer a arca, procuraram alguém para colocar a arca da aliança. Agora imagina a cena, Uzá terminou de morrer, e agora Davi fala, olha, eu estou precisando de algum voluntário para colocar a arca da aliança, até que eu descubra a maneira para levar para Jerusalém. Como é que você acha que estava o povo? Essa arca é perigosa. Uzá tentou proteger e ele morreu. Imagina, estou em casa e às vezes eu posso acordar à noite meio sonâmbulo e toco nela, vou cair duro. Ou, não, lá em casa tem algumas crianças que são cheias de energia. Mas Obed-Edom, ele recebe a arca, e a Bíblia diz que algo poderoso acontece na vida de Obed-Edom. Durante 3 meses, não foi apenas uma bênção espiritual, todos viram que Obed-Edom foi muito abençoado. Você não sabe o poder que há na vida de um anfitrião de células. As nossas células, na atualidade, ela representa a Arca da Aliança. Nós temos, assim, muitos testemunhos de pessoas que abriram as suas casas para uma célula, e elas, então, começaram a ver muitas bênçãos acontecendo na vida delas. E eu falo de bênçãos financeiras. A mãe do Davi, ela foi uma das nossas primeiras anfitriãs, acho que foi a primeira anfitriã, aqui quase não saiu, a primeira anfitriã da nossa igreja. E quando nós começamos, ela morava numa casa pequena, bem simples. Irmãos, essa irmã começou a comprar os móveis novos, e toda semana a gente tinha uma coisa diferente, e ela trabalhava no mesmo serviço, ganhava a mesma quantidade de dinheiro, mas agora havia uma bênção que estava acontecendo na sua casa, porque ela decidiu abrir a porta para receber uma célula. Há uma bênção na vida daqueles que abrem a porta da sua casa para receber a Arca da Aliança. Obed-Edom, ele então recebe a Arca da Aliança, e ele foi completamente abençoado, diz a Bíblia. E Davi fica na crise, porque Davi queria que essa bênção viesse para toda a nação de Jerusalém. E ele então vai estudar, vai perceber qual que é a estratégia para trazer a Arca da Aliança. Mas quando nós olhamos para a vida de Obed-Edom, existem algumas coisas tão belas que estão escondidas de trás dos nomes. O nome Obed-Edom é um nome composto. Obed significa servo. Servo. Edom vem de Adã, que significa vermelho como sangue. O nome de Obed-Edom é um anúncio do sangue de Jesus. Obed-Edom significa o servo do sangue. Isso aponta para a nossa vida espiritual. Nós não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras.
não é por causa da sua performance, mas é por causa do sangue que nos limpa e nos purifica. Eu estava nesse movimento dos legendários essa semana, e um ex-criminoso veio conversar comigo, de uma facção muito forte. E esse ex-criminoso disse que trabalhava na parte da inteligência. E ele então estava ali, mal, dizendo: olha, eu me sinto muito culpado em relação a muitas coisas. Eu me culpo, nasci dentro de uma igreja, mas eu me sinto muito culpado, nem os meus pais sabiam que eu vivia nisso. E aí eu comecei a falar para ele sobre o poder do sangue do Cordeiro. Na nova aliança, quando Cristo morre e Ele ressuscita, agora o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus. Ele é o nosso advogado, fiel e justo. Quando nós cremos no sangue do Cordeiro, o Pai olha para o Filho olha para o Pai mostra então as mãos o Filho mostra a mão para o Pai e diz: Pai, foi pago, o sangue foi derramado. E como disse o apóstolo Paulo, nenhuma acusação mais haverá para aqueles que estão em Cristo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós cremos no poder do sangue do Cordeiro, nós então teremos fé para fluirmos na presença do Senhor. Então não se envolva na obra de Deus confiando na força do seu braço, nas suas convicções, mas entenda que a obra de Deus, que a unção, que os dons, que todo recurso, que toda herança de Deus, ela é liberada sobre as nossas vidas por meio do sangue de Jesus. Obed-Edom foi abençoado por quê? Porque Obed-Edom era servo do sangue. Eu gosto muito, a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia mostra também que João era o discípulo amado de Jesus. E no livro de João, na verdade no livro de Apocalipse, João escreve dizendo que nós vencemos o maligno com a palavra do testemunho e com o sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus. E o que eu tenho descoberto é que muitas pessoas, elas vêm para a igreja com problema no casamento, um problema financeiro, com problemas emocionais. Elas então pensam: pastor, não seria o momento do Senhor pregar sobre casamento? Não seria o momento do Senhor pregar sobre finanças? Não seria o momento do Senhor pregar sobre a gestão das emoções? Quando você fala do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando você entende o poder do sangue de Jesus, ela vai ser aplicada para qualquer área da sua vida. Se você compreende essas verdades bíblicas, isso vai ser curador no seu coração. Aquele jovem que conversava comigo estava debaixo de muita condenação. Alguém muito habilidoso, ele disse para mim: olha, eu não confio em mais ninguém, e eu vivo isolado. E por que ele vivia isolado? Por causa do espírito da condenação. Preso, amarrado. Depois nós tivemos um momento lá na Bússola, onde os legendários, eles abrem a vida para expor algumas coisas que precisam ser expostas. E nesse momento, você percebe que muitas pessoas não conseguem perdoar. E quem não perdoa é quem não entendeu que foi perdoado. Não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não fique preso ao seu passado, porque diz a Bíblia que o sangue de Jesus limpa e apaga todo o nosso passado. O Senhor, Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Isso é tão poderoso. Vocês estão me entendendo? Usar significa o que, irmãos? Força, vigor. Obed-Edom significa servo do sangue.
Nós fomos na conferência de Goiânia, conferência de homens e de pastores. E lá o pastor Aloysio fez um documentário com Joseph Prince. Esse homem tinha uma igreja com 200 pessoas e não passava de 200. E aí, nesse documentário, ele disse que estava em um determinado lugar, conversando com o Espírito Santo, e o Senhor disse para ele: olha, a sua igreja só não cresce, porque você ainda não é um ministro da graça de Deus. Ele: mas como assim, Senhor? Eu sou ministro da graça, eu tenho falado do Evangelho, do poder do sangue de Jesus. Aí ele disse: não, mas você sempre usa também a lei. Você precisa ser 100% a graça de Deus. E ele então começou a crer no poder do sangue e começou a pregar graça sem mistura. Hoje a igreja dele é talvez a maior igreja de Singapura. E ele tem influenciado o mundo inteiro com essa mensagem. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: olha, segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Agora cada um vai ver como edifica. Porque uns irão edificar com palha, feno, madeira. Outros irão edificar com pedras preciosas, ouro e prata. E ele continua dizendo que a obra de todas as pessoas vão passar pelo fogo. Aquela que permanecer, essa é de Deus. A que virá cinza, não é de Deus. Eu havia falado para você que a Bíblia explica a Bíblia. A madeira na Bíblia, ela representa o homem. A Arca da Aliança era feita de madeira e também com ouro. Era essa mistura do divino com o eterno. A prata representa Cristo. Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. A pedra preciosa, ela representa o Espírito Santo, que é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. A palha aponta ou representa a obra dos homens. Tem muito volume, mas não tem realidade. Quando o fogo vem, vira cinzas. O feno representa a inconstância, as emoções do homem. Hoje o homem quer, amanhã ele não quer. E nós não somos guiados pelas nossas emoções. A obra que nós estamos edificando precisa ser uma obra que ela é realizada no poder do Senhor. E é interessante que quando nós ensinamos sobre a graça, Fernando, por que muitas pessoas não querem pregar sobre a graça de Deus? Porque quando nós falamos sobre a lei, quando nós falamos sobre a questão de os mandamentos, algumas pessoas conseguem ser disciplinadas e elas fazem algumas coisas. E no final, elas querem glória para si, porque afinal de contas ela é boa. Mas no livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, está escrito: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando nós dependemos do sangue do Cordeiro, dependemos da palavra, dependemos do Espírito, você não vai receber glória nenhuma, porque toda glória é apenas do Senhor. Deus jamais irá dividir a sua glória com os homens. No livro de Mateus, capítulo 6, Jesus começa a ensinar sobre a oração do Pai Nosso, e ele termina dizendo: porque teu é o poder, o reino e a glória. Não seja tolo, tentando procurar, buscar para si glória. Uma das coisas mais imaturas ou infantis que existe na vida de um homem é ele não saber se medir. É ele achar que ele é bom demais. Se ele vai, então tudo vai acontecer. Se ele não vai, nada acontece. Nós temos que fazer e dizer como João: o homem nada tem se do céu não lhe for dado. A graça não é uma permissão para você viver uma vida uma vida liberal.
A graça também não é uma autorização para você ser uma pessoa omissa e preguiçosa. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, porque eu recebi a graça de Deus em mim não se tornou vã, pelo contrário, eu trabalhei mais do que os outros, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, a graça só potencializa o nosso serviço na obra do Senhor. Quando nós cremos que nós somos perdoados, a palavra mais profunda do Evangelho é a compreensão de que nós somos perdoados pelo Senhor. E aí Davi vai orar, e agora ele entende que a maneira de trazerem a arca não é por meio de carro de boi, mas a tribo de Levi deveria buscar a arca. 4 homens seguravam a arca nos ombros, eles então davam 6 passos, depois eles sacrificavam o animal, depois eles davam mais 6 passos, e sacrificavam outro animal, até o destino final da Arca da Aliança. Tudo tem significado. O cordeiro aponta para Cristo, que deveria ser imolado, se o sangue deveria ser derramado. Esses 4 homens segurando a Arca da Aliança, aponta, aonde tiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. É uma representação da igreja. Não tem presença, mover de Deus, se não tiver igreja, comunidade, corpo de Cristo. Agora o interessante é que quando o povo olhava para trás, eles não estavam vendo mais o pecado deles, eles viam o sangue derramado no caminho. O Senhor não lembra mais do seu passado. Às vezes você lembra. E por que você lembra às vezes do seu passado? Por que você lembra das suas tragédias? Por que você lembra de situações negativas? Porque infelizmente, enquanto Jesus não voltar, você vai ter que lutar contra o seu adversário. O nome dele é acusador. O acusador dos eleitos de Deus. O alvo dele é te acusar, é te condenar. Mas a Bíblia diz que nós vencemos o acusador por meio do sangue do Cordeiro. Alguém está me entendendo? Quando nós começamos a compreender a graça, isso é tão poderoso. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 3, que João olha Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aí Jesus então é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo vem na forma de uma pomba, e o Senhor diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Jesus não tem pecado, Jesus nunca pecou. E por que ele batizou? Havia ali, Jesus estava se identificando com os pecadores. O seu ministério não poderia começar sem antes essa identificação. Ele já estava assumindo a nossa condenação, os nossos pecados, levando sobre si, como disse o profeta Isaías 53, verso 4, que diz que ele, levando sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Agora ele sai manifestando milagres, curas, porque houve uma identificação. Seu sangue seria derramado. Cristo é o Evangelho, é a boa notícia. Cristo é aquele que nos resgatou da maldição da lei. Se você não entender a graça, você vai ser um frequentador de igreja, vivendo em uma gaiola, com a porta aberta, onde Satanás vai te aprisionar, vai te limitar, tentando te prender. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldito no nosso lugar. Como está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. E
por meio dele nós nos tornamos filhos de Abraão, filhos da fé. Quando nós cremos que a maldição foi quebrada por meio do sangue de Cristo, a bênção do Senhor é liberada sobre as nossas vidas. Eu quero te falar hoje, você é um Obed-Edom do século 21. Servo do sangue. E por isso você pode viver como um grande herdeiro de Deus, porque você é servo do sangue do Cordeiro, e quem é servo do sangue sempre terá presença manifesta na sua vida. E a bênção de Deus não será apenas natural ou talvez espiritual, ela também irá refletir com bênçãos financeiras. Davi viu, a nação toda viu, elas testemunharam que a bênção do Senhor era sobre Obed-Edom. E é interessante que a mesma coisa aconteceu com José. Quando José foi para a casa de Potifar, diz a Bíblia que o Senhor era com ele. Por isso, Potifar se tornou um homem muito próspero por causa da bênção que havia na vida de José. Quem tem presença de Deus, quem tem unção do Espírito, sempre viverá uma vida de bênçãos naturais e espirituais. Alguém recebe essa palavra? Obed-Edom, ele era um geteu. Geteu é alguém que talvez tenha nascido na cidade de Gade. Gade-Rimon era a cidade de Golias. Não era alguém escolhido, possivelmente seria aí um gentil. E aqui, por meio do sangue, Deus abençoa a todos. Deus, por meio do sangue, abençoa a todos, até aqueles que não merecem. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem de: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Não sei se vocês conhecem a história de Naamã. Alguém conhece a história de Naamã? Quem era Naamã? Um general da Síria, comandante muito poderoso, tinha acesso ao rei, era muitíssimo respeitado. Mas quando ele chegava na casa dele, ele tirava a roupa, havia lepra. Lepra representa pecado. Na casa de Naamã, tinha uma serva de Israel, que foi pega cativo, foi trabalhar na casa desse comandante da Síria. E ela descobre que ele tinha lepra, e ela fala o seguinte: se ela soubesse que existe um profeta, e esse profeta, ele pode curar o meu Senhor. Essa jovem, ela era uma infiltrada, destinada a liberar bênção onde ela estava. Deus te colocou em lugares estratégicos para você anunciar que existe um profeta que cura e que liberta, que transforma. Como que os povos, as pessoas serão salvas se você não é esse infiltrado de Deus? Tem lugares que você entra que eu não posso entrar. É a sua esfera de avivamento, a sua esfera de ser usado pelo Senhor. Aonde Deus te plantou é o lugar de você exercer o seu ministério. Existem tantas pessoas, às vezes, que são infantis, e elas dizem: o pastor nunca me deu um microfone.
Mas quem diz que você vai exercer ministério com microfone? Aqui é muito fácil. O seu ministério é ser como essa garota. Antes de vir para cá, eu pregava em ônibus. Pregava em reuniões da Coca-Cola. Eu preguei em reuniões do macro atacadista. Já preguei em muitos lugares. Porque você é um infiltrado onde Deus te plantou. E essa jovem então anuncia, e ela foi um canal. Naamã então vai em direção ao profeta Eliseu. E quando Naamã ele vai, leva muitos presentes, todo pomposo, aquele cara que tem autoridade, que é respeitado por todo, sabe, aquele cara que tem orgulho, ele sabia que o profeta iria recebê-lo com muita honra, porque afinal de contas ele tinha acesso ao rei, ele tinha contato ao rei, e ele então vai, e quando ele chega a Eliseu, Eliseu não o atende, ele se sente insultado. Geazi, que era o servo do profeta, diz então para Naamã: olha, o profeta falou para você ir para o Jordão e dar 7 mergulhos lá, aí você vai ser curado. Ele falou: poxa vida, mas existe tantos rios bons, vai me colocar logo no Jordão? Jordão na Bíblia significa o lugar que desce. Deus jamais liberará a sua bênção para o orgulhoso. Deus abate o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Se você acha que você é muito habilidoso, eu vim para a igreja, agora eu vou contribuir demais porque eu sou, cara, a igreja precisa de mim. Não é a igreja de Deus não, é a igreja do inimigo. A Bíblia diz que o Filho de Deus teve que se esvaziar, colocando-se na posição de servo. E Deus então o exaltou e o colocou acima de tudo e de todos. A humildade é o poder de se esvaziar. Naamã então vai para o rio, e ele desce, ele sai do seu salto. Ele queria comprar, fazer uma barganha com o profeta Eliseu. E o profeta falou: não quero nada seu. Eu vou te dar agora, Naamã, aquilo que o seu dinheiro e a sua fama não pode comprar. Você vai receber agora favor de Deus. E ele então, relutando, mas decidiu obedecer e foi curado, porque ele desceu. E foi muitíssimo abençoado. A Bíblia também diz que Zaqueu, ele estava na captura de Jesus, subiu em uma árvore, e ele não foi no meio da multidão, por quê? Porque se ele estivesse no meio da multidão, ele não iria ver Jesus, porque ele era baixinho. Mas a Bíblia é bela. A fraqueza de Zaqueu se tornou o ponto forte de Zaqueu. A fraqueza de Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Você está aí, Zaqueu? Rapaz, por causa do seu coração que eu estou vendo, você quer me ver. Cara, você vai me ver de perto. Eu vou comer na tua casa. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. Mateus capítulo 5, verso 8. A Bíblia diz assim, bem-aventurado, felizes são os puros de coração, e esses vão ver a Deus. Você está servindo ao Senhor porque você quer ser promovido, porque você quer ver o Senhor. Coração puro, coração sem mistura, coração muito bem resolvido, coração que quer ter intimidade, que quer ouvir. O favor de Deus é liberado sobre a vida de Obed-edom, porque Obed-edom é servo do sangue. Obed-edom é aquele que clama pelo sangue do Cordeiro. A bênção do Senhor
está sobre aqueles que creem no sangue do Cordeiro. Depois que Obed-edom é abençoado, é servo do sangue, Davi agora também se tornou um servo do sangue. O destino da casa de Obed-edom até Jerusalém era de 12 quilômetros. E eles então, Davi começa esse processo de sacrificar os animais, de ver o sangue ser derramado. E agora, a bênção do Senhor não fica apenas na casa de Obed-edom, foi para a nação. E toda a nação se tornou muito abençoada, porque onde tem presença de Deus, a bênção dos céus.